Fala, galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de operação com vetores. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Represente graficamente os vetores diferença V2 menos V1 e V3 menos V1. Então, quando a gente fala em vetores, a gente tem que lembrar que os vetores, eles obedecem o seu módulo, a direção e o sentido. O módulo seria a quantidade, o número que representa esse vetor. A direção é a reta que representa esse vetor. E o seu sentido é a seta para onde esse vetor está apontando. Outra coisa importante quando a gente fala em vetores é que quando um vetor termina, vai começar o outro vetor nesse ponto. E que o vetor negativo é o vetor contrário ao vetor que a gente está falando. Por exemplo, se eu tenho aqui, esse aqui é o meu vetor V1. O vetor menos V1 é um vetor que está apontando ao contrário, ele tem um sentido contrário. Então, na nossa primeira representação gráfica, ele está pedindo quem? Ele quer o vetor V2 menos o vetor V1. Então, eu vou obedecer às instruções dadas aqui na operação. Primeiro, ele quer o vetor V2. O vetor V2 é exatamente esse cara aqui. Ó. Boto aqui o meu vetor V2. Note que o vetor V2 ele é um vetor que está apontando para baixo. Então, esse aqui é o meu vetor V2. E ele quer agora o vetor contrário V1. Se a gente vier aqui e, deixa eu mudar de cor aqui, e pegar o vetor V1 é esse aqui. Então, a gente sabe que aonde termina um vetor, começa outro. Esse aqui seria o meu vetor V1. Porém, ele quer quem? Menos o vetor V1. Então, esse aqui seria o meu vetor menos V1, que ele vai estar apontando para cá. Então, esse aqui seria o meu menos V1. E aí ele quer o quê? O vetor diferença. O vetor diferença é exatamente esse vetor aqui, aonde ele começa aqui e termina lá em cima. Então, esse seria o meu vetor diferença. Beleza? Agora, olha o que ele pede de novo. Ele quer o vetor V3 menos o vetor V1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu vetor V3, porque a instrução diz primeiro o vetor V3. O vetor V3 é exatamente esse cara aqui, ó. Então, a gente vai falar, ó, esse aqui é o meu vetor V3. Vamos representar ele ali. Vetor V3. Então, eu vou pegar agora o meu vetor V1. O vetor V1 seria esse aqui. Como ele quer o vetor menos V1, a gente vem aqui e coloca onde? Aonde um termina, começa outro. E eu sei que aquele ali vai ser o meu vetor menos vetor V1. Então, a gente pode representar o vetor diferença exatamente aqui. Ó. Eu vou colocar aqui paralelo só para você ver que ele está aqui em cima. Tá? Então, esse aqui seria o meu vetor diferença. Beleza?